princesas, tudo certo com vocês? No vídeo de hoje eu vim dar uma dica extremamente especial. Esse vídeo eu vou focar sobre primeira vez fazendo viagem internacional. O que você vai precisar saber, como é que você vai precisar se organizar para chegar lá na viagem, dar tudo legal, tudo ok e você não passar por nenhum perrengue. Primeira coisa que eu quero sugerir para vocês é conheçam a história da cidade. Isso é extremamente importante, gente, para que vocês saibam quais são os melhores pontos turísticos a serem visitados, para que vocês saibam a melhor época de ir. É bom conhecer a história para que você possa mais ou menos entender até algumas coisas para contar nos vídeos para as pessoas. Porque muitas vezes a gente filma assim um lugar no vídeo e não sabe nem dizer onde é, o que é a história daquele lugar. É importante, extremamente importante, você conhecer a história. A história até representa se você se encanta ou não pelaquela cidade. Eu trouxe também aqui o meu caderninho, onde eu botei umas pesquinhas de algumas perguntas que são me feitas, para que assim eu não me esqueça de falar para vocês, tá bem? A segunda pergunta, gente, importante seria os documentos. O que eu devo levar? Os documentos, a primeira coisa que vocês precisam identificar é que viagem internacional que vocês estão querendo fazer. Se é uma viagem internacional aqui na América do Sul, você pode usar o teu RG novo, em bom estado de conservação e que ele tenha menos de 10 anos de vencimento. Então assim, se você vai viajar, você observa se o seu passaporte não, gente, desculpa, o seu RG tem 9 anos e meio. Se ele tiver até 9 anos e meio, você pode estar usando. Porque tem alguns países que dizem que a sua data de retorno você tem que ter atenção para não passar desse período. Se você vai para outros locais que necessita de passaporte, é necessário que você tenha o seu passaporte em mãos. O passaporte brasileiro ele tem validade de 10 anos. Passaporte você precisa fazer na Polícia Federal. Você vai entrar no site, colocar todos os seus dados e eles vão marcar, agendar um dia com você em um local específico. Você vai lá. É como se fosse uma espécie de fazer uma identidade mesmo. Só precisa levar os documentos necessários e você faz o seu passaporte. E em poucos dias é entregue o seu passaporte. Então fiquem tendo atenção também se vocês tiverem fazer o passaporte próximo à viagem, para não acontecer de chegar o dia da tua viagem e você não tá com passaporte. Outra coisa muito importante que você precisa ter para uma viagem internacional é o seguro viagem. O seguro viagem, gente, é extremamente importante, porque é que demonstra que você não vai ficar no país para morar, porque eles ficam com essa dúvida, mas que você vai ficar no país apenas para passeio. É importante também que no dia que você for viajar, cheque se as suas passagens estão nas suas mãos, cheque também se os seus vouchers dos hotéis também estão nas suas mãos. Porque muitas vezes acontece que quando você chega na imigração, do outro lado, que é o país que você vai estar dando entrada, eles pedem muitas vezes a sua passagem de retorno, ou eles vão pedir também o seu hotel para ver onde é que vocês estão localizados, que isso tudo é segurança para o país de que você irá retornar da melhor forma possível para sua casa, no caso para o Brasil. E uma outra pergunta também é quanto ir e quanto tempo ficar? Eu sugiro que quando ir, você observe também nessa parte da história da cidade que eu falei lá no início, qual é o seu, no seu destino, qual é o seu objetivo. Se a cidade que você vai, você quer pegar sol, é bom que você vá no verão, se ela for de praia. Se for uma cidade que você nunca pegou frio, então você vai no inverno, porque dependendo do lugar que você vá, tem até a questão da neve, né? Então assim, o que vocês precisam identificar é isso. Qual é o meu objetivo? Quando é que é melhor eu ir? Então eu sugiro para vocês que observem a estação para que combinem com o passeio. Se for um passeio de frio ou um passeio, né, de inverno ou um passeio quente de verão. E quanto tempo ficar? Eu gosto sempre, gente, de uma média ficar de 8 dias na cidade, tá? Uma semana. Por que eu gosto de ficar essa média de 8 dias? Porque dá para você fazer passeios individuais mesmo, onde você vai conhecer lá o centrão da cidade, como dá também para você fazer passeios que sejam um pouco mais distantes. E se você tiver uma semana, a média de 8 dias, você consegue conhecer bem. O máximo que eu sugiro a vocês aí que estendam são de 10 dias. Países que são maiores, se você for conhecer outras cidades além da capital, você pode estar ficando um período de 15 dias. Depois, onde ficar? Onde ficar é hospedagem. Hospedagem, gente, eu sempre compro na agência de viagem,
que eu acho melhor porque tem a divisão, e eu incluo já os passeios na agência de viagem. Mas se vocês assim não fizerem, um site que eu sugiro que é extremamente seguro é o Booking. Eu também já comprei o Booking, no Booking, para fazer algumas viagens e deu super ok. E o Booking também divide, só que ele divide menos parcelas. Às vezes nas agências de viagens você consegue parcela maior. Onde é que eu sugiro que vocês fiquem? Eu sempre fico no centro. Eu gosto de ficar muito no centro porque a maioria das atrações turísticas estão lá e do centro dá para você se locomover tranquilamente. Se você fica em bairros mais distantes, aí você vai ter que usar muito táxi e talvez a depender do lugar o táxi seja um valor custoso e aí não fica interessante para você. Então o centro, eu acho que da capital, eu acho que é o melhor lugar para você estar ficando em países, tá? Que você vai viajar internacional. Eu sugiro muito o centro. E o centro porque a gente consegue fazer aquele horário, né? De que você sabe como é o início das atrações e o final das atrações. Se você precisar comprar ingresso, você vai estar no centro. Você vai lá, compra o ingresso, retorna para o seu hotel, ou então faz outras atividades no meio do caminho e na hora certa você retorna lá para o ingresso. Outra pergunta é, passeios. Os passeios, a dúvida é com guia ou sem guia? Gente, quando nós fazemos passeio com a agência, a gente tem uma comodidade maior. A gente tem um ônibus, nesse ônibus a gente tem sanitário, a gente tem água mineral, a gente tem um guia especializado. Quando você faz sozinho os passeios, sem o guia, muitas vezes você perde algumas informações que seriam extremamente importantes. Principalmente quando você vai assim em alguns museus, quando você vai em alguma cidade histórica, é importante ter um guia sim, porque muitas vezes ali com a história fica até mais interessante o passeio. E sem história você fica até um pouco perdido, você não sabe nem explicar o que é aquilo ali, o que é que significa aquele monumento. Então é importante que no mínimo, no City Tour você tenha um guia, porque nesse City Tour você consegue ter uma história legal da cidade. E aí você vai definir se você vai alugar carro, se você vai pegar ônibus e como é que você vai fazer os outros passeios. A próxima pergunta é, como se localizar, que quantidade de dinheiro eu levo e as vacinas? Tem alguns países que é obrigatório você tomar vacina de febre amarela. 2 países que eu sei obrigatórios que são daqui da América do Sul é o Peru e a Colômbia. Outros países não te obrigam a tomar vacinas, só se tiver algum surto no país, mas eles avisam com antecedência. Como caminhar? Eu gosto muito de caminhar assim na cidade com metrô, com ônibus, eu gosto de viver mesmo bem a cidade. É muito raro pegar um táxi, quase nunca, só se eu sair de algum lugar que seja muito tarde e eu perceba que fica até um pouquinho perigoso, né? Ir de ônibus ou então não tenho mais ônibus, porque o metrô, gente, na maioria das vezes eles funcionam até 10, 11 horas da noite, né? E o ônibus também às vezes segue esse mesmo ritmo porque eles fazem integração com o metrô. Vocês têm que ficar também muito atentos, eu me lembrei disso aqui agora, que algumas cidades precisam de visto, alguns países que você vai precisar de visto. Nos Estados Unidos, no caso, precisa de visto. Então, com antecedência, você tem que tirar o teu visto e faça com antecedência mesmo, porque pode acontecer a possibilidade do seu visto ser negado e você não conseguir dar entrada no país. E vocês sabem, gente, que na imigração pode acontecer de você não conseguir dar entrada no país, ou alguns membros conseguirem e você não, ou você consegue outros membros não. Então assim, se programem bem direitinho para que não tenha nenhum problema com vistos de vocês e vocês possam ir tranquilamente. Depois vem assim, dinheiro. É importante que vocês saibam qual é a moeda do local, né? Qual é a moeda do local? Você, por exemplo, na maioria das vezes quando a gente está aqui nas cidades da América do Sul, são os pesos. Os pesos, como é que a gente faz? Eu sempre levo um real e lá eu troco diretamente por pesos. Porque se você for cambiar 2 vezes, de real para dólar e de dólar para peso, você perde muito dinheiro. Se você vai para os Estados Unidos, é dólar. Então já dá para você trocar o dólar aqui no Brasil. Você já faz a conversão do real para o dólar aqui no Brasil mesmo. Quando são esses países da América do Sul, que eu estou dizendo para vocês que troca para pesos, eu não troco dinheiro aqui no Brasil, porque a cotação é muito baixa, você vai perder muito dinheiro. Então chega lá no país, eu sugiro se você for pegar táxi, você troca um pouquinho só de dinheiro no aeroporto, porque as casas de câmbio do aeroporto não tem uma cotação legal também. E você deixa para trocar na cotação, na maioria das vezes, nas casas de câmbio do centro, que é onde tem os melhores valores de câmbio, né, de troca. Se você está com um translado de uma empresa de turismo, que no meu caso eu sempre faço assim, eu prefiro translado por conta da comodidade, porque eu sei que eu vou estar lá, primeira chegada na cidade, mesmo conhecendo tanto dessa história, mas eu às vezes ainda fico um pouco receosa.
Eu prefiro o translado, então eu não troco dinheiro nenhum no aeroporto, só deixo para cambiar mesmo lá no centro. Então chego na cidade, a primeira coisa que eu faço é fazer o câmbio, ir na casa de câmbio, ver as cotações, você pode procurar, não precisa ir da primeira casa de câmbio e trocar, você pode dar uma procurada. Trocar seu dinheiro e aí você vai poder passear, almoçar e fazer tudo que seja diferente, de legal. Depois vem aqui, compras, transportes e gastronomia, foi outra pergunta que foi me feita. Gastronomia, eu gosto sempre de comer o típico da cidade. É importante que você coma o típico da cidade, do país, porque você consegue saber se a culinária é boa ou não ao teu paladar, né? Transporte, como eu falei, eu uso muito transporte público, porque é muito mais fácil para você se locomover bem rápido. E compras, vocês têm que ficar atentos que quando a gente vai para fora do país, nós podemos comprar no máximo $500. O que pode acontecer é o seguinte, se você colocar alguns produtos para uso pessoal, você não vai entrar nessa cota de $500. Por exemplo, eu quero comprar um celular, eu vou para os Estados Unidos, quero comprar um celular. Quando eu chego lá, eu compro esse celular, eu vou utilizar ele tirando fotos, coloco minha agenda, coloco lembretes de compromisso. Eu vou usar esse celular de uma forma bem legal. Esse celular não vai entrar na cota, tá? Eu vou comprar produtos de cosmético. Alguns cosméticos eu abro logo, já uso lá, ele também não entra na cota. Eu vou comprar roupas, tira a etiqueta, uso as roupas, não entra na cota. Lembrando, gente, sempre que qual é a quantidade da tua mala? A mala média dele nas companhias aéreas, essas que nós viajamos aqui do Brasil para fora, 23 quilos por pessoa. Você pode levar até 2 unidades da mala, sendo que nelas tem que ter 23 quilos. E a bagagem de mão, 5 quilos, tá? Tenha atento para vocês não colocarem mais de 5 quilos, porque tem algumas bagagens de mão, a depender da companhia, que eles pesam, e se tiver menos, ou você vai ter que despachar, ou então você vai ter que pagar uma taxa adicional de sobrepeso, né, de mala a mais. Até na mala de despacho acontece isso, se você botar mais que 23 quilos, você vai ter que pagar mais. E essa taxa, gente, é absurda. Então não paguem a mais, dividam mesmo as suas bagagens. Às vezes você vai com seu marido, você sabe que seu marido não compra, ou compra pouca coisa, então você divide as malas para que no máximo dê 23 quilos para cada um e vocês possam ir tranquilos. Quando vocês chegarem no aeroporto, vocês vão se dirigir diretamente a companhia que vocês compraram. Lá vai ter um guichê, onde você vai despachar suas malas, você vai entregar o seu voucher ou a sua passagem aérea. Lembrem de imprimir a tua passagem aérea, não levem só a identidade ou o passaporte, que muitas vezes assim, só com esse documento você consegue ter acesso, mas é importante você imprimir, porque lembra que eu falei pra vocês, quando vocês chegarem lá na imigração, eles podem estar pedindo a tua passagem. Vai lá, faz realmente o seu check-in, despacha as suas malas, fica sempre com a tua bagagem de mão nas mãos, não deixa no carrinho para que não passe alguém e acabe se aproveitando. Toma cuidado para não perder tempo no duty free, não se perder ali no duty free, porque se você passar do horário, o embarque fecha, você fica e você vai ter que pagar uma taxa para a companhia para lhe colocarem num outro avião. Se vocês forem fazer escala, toma muito cuidado com as escalas. Então o que eu sempre faço é assim, eu venho, quando eu faço escala, eu vou direto pro portão de embarque, olho o meu horário, se der tempo eu dou uma passada no duty free, se não der tempo eu entro logo, prefiro ficar lá dentro esperando. Porque lá dentro esperando, tenho certeza que vocês irão embarcar, né? Porque já pode acontecer de eu vou atrasar um pouquinho, ou vou se adiantar um pouquinho e você vai estar lá na hora adequada, tá? Porque eles chamam você várias vezes por microfone, por caixa de som, mas é importante que você não passe por nenhum desses tipos de perrengues. E depois, como é a imigração, quando vocês chegam no país, tá? Que vocês vão lá visitar, tanto as suas malas elas passam pela imigração e tanto você também passa na imigração. Você vai passar igual como você vê aqui no Brasil, quando vocês viajam, aqueles portões de metal, que são aquelas portas que elas têm sensor para produtos que sejam não aceitos, tá? Você não pode levar nenhum produto que ultrapasse 10 ml. Não importa se o vidro é desse tamanho de 500, se você botou só 10, vai perder do mesmo jeito. E no máximo 10 produtos de 10 ml, para dar 1 litro, tá? E você tem que ter bastante atenção para tirar relógio, tirar bota, computador, tudo isso você tira de dentro da sua mala e coloca ali nessa esteira. Não despachem nenhum objetos eletrônicos, deixem tudo nas suas mãos, porque pode acontecer da sua mala ser extraviada ou então das pessoas mexerem na tua mala. Uma dica muito legal que eu uso é o seguinte, quando eu pego a minha mala na esteira, a primeira coisa que eu faço, eu abro a minha mala.
Porque enquanto você abrir a sua mala lá na esteira, você consegue ter a possibilidade de ir até o balcão da companhia e dizer se foi extraviada a tua mala, se está faltando alguma coisa. Passou ali o balcão da companhia e você saiu da porta de desembarque, você perde totalmente essa segurança. Então tenham bastante atenção. E o seguro viagem também vale para isso, não só para sua saúde, que lá tem seguro médico, se você adoecer na cidade, tem um hospital que te leva, uma ambulância que vem pegar você, o médico vai até o hotel, se tiver necessidade de precisar remoção, eles fazem, mas também tem seguro das suas bagagens, isso é extremamente importante. E fica atento ao seu seguro, fica atento que o seguro cubra as atividades que você vai fazer. Então se você vai esquiar, vai fazer uma escalada, bota que o seguro cubra isso, porque se acontecer algum mal-estar com você no meio do caminho, o teu seguro vai cobrir. Eu usei uma vez o seguro viagem e foi super ok. Então, é importante ter essas atenções, porque você tem uma qualidade, uma segurança maior na cidade onde você vai estar, que seja, né, a capital ou alguma cidade do interior do país que você vai visitar. Então, gente, essas são minhas dicas sobre primeira viagem internacional. Eu trouxe essas dicas para vocês porque eu sei que muitas pessoas, muitas vezes, ficam na dúvida, dá aquele choque, eu vou para outro país, outra cultura, o que eu vou fazer? Também a questão da língua, fica atento para ver a língua. Os países da América do Sul é sempre espanhol, e se você vai para os outros países da Europa, para os Estados Unidos, você pode usar o inglês tranquilamente. Nos Estados Unidos, o complexo da Disney, você pode usar o espanhol também, né? E que vocês tiverem qualquer outra dúvida, pode deixar no box de informações que eu vou estar respondendo tudinho para vocês. E eu quero sempre estar ajudando da melhor maneira possível. Então eu vou pedir que vocês cliquem muito no gostei desse vídeo, se inscrevam no canal, porque eu quero estar sempre juntinho de vocês. Muitos beijos e tchau!